Alô, galera lotequeira, beleza? Aqui quem fala é o Show da Loteca. Trazer aí os meus palpites, né, do concurso 838 da Loteca, né, no valor de R$ 280 mil. Mandar um abraço aí para todo mundo que é inscrito no canal, para todo mundo que comenta, né? Ultimamente eu não estou gravando ao vivo porque às vezes o vídeo sai cortando. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje separado, sem ser ao vivo, beleza? Deixar aí os meus palpites, mandar um abraço aí pro Loteca Bolão Show e pro Loteca LM, né? Mandar um abraço aí para todo o pessoal do grupo, beleza? Rumo aos 14 aí, galera. Vamos lá. Jogo 1. Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, esse jogo. Nos confrontos diretos, são 7 vitórias do Palmeiras, 8 empates e 7 derrotas. Já deu para ver que aí é um clássico, é bem equilibrado, né? O certo aí seria um triplo, né? Mas quem não tem triplo joga duplo. Nos últimos 5 confrontos entre Palmeiras e Corinthians, jogando em casa, o Palmeiras venceu um jogo, né? E venceu um fora. Já o Corinthians venceu um fora e ganhou 2 na Itaquera. É um jogo bastante equilibrado aí. Jogo para duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. Por que eu não vou jogar coluna do meio? Porque nesse clássico vai ter vencedor aí. Beleza, galera? E o Corinthians pode surpreender, sim, o Palmeiras, já que o Palmeiras está rodando bastante o elenco. Tá? O Palmeiras tem elenco, mas por isso mesmo, meu duplo aberto aí no jogo 1, coluna 1 e coluna 2. Jogo 2, América de Pernambuco e Sport, né? Esse eu acho que é o jogo mais fácil da grade, assim dizendo. Comando de campo do América de Pernambuco, nenhuma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Apesar do mando de campo ser do América de Pernambuco, esse jogo será na Arena Pernambuco, né? Na Arena Pernambucano, né? Na Arena Pernambuco, que é onde o Sport está acostumado a ganhar seus jogos aí. Então, teoricamente, é um mando de campo meio que falso, né? Na verdade, quem vai jogar em casa é o Sport, né? Apesar do mando ser do América. Então, no jogo 2, Sport seco, beleza? Jogo 3, Paraná e Atlético Paranaense, né? Confronto direto entre essas equipes. São 9 vitórias do Paraná, 5 empates e 7 derrotas. Nos últimos 5 confrontos foram 2 empates, nenhuma vitória do Paraná e 3 derrotas. Mas tem um ponto engraçado nesse jogo. O Atlético Paranaense está jogando com um time de aspirante, sub-23. Então, por isso mesmo, eu vou jogar aí coluna 1 e coluna do meio no jogo 3 aí, beleza? Coluna 1 e coluna do meio, já que o Atlético Paranaense não está com sua equipe profissional. Jogo 4, Vasco e Fluminense. Esse jogo será no Mané Garrincha, lá em Brasília, né? Com o mando de campo do Vasco, são 8 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. Nos últimos 5 confrontos entre Vasco e Fluminense são 3 vitórias do Vasco, 2 empates e nenhuma derrota. Sendo que das 3 vitórias do Vasco, 3 foi jogando fora e 2 empates foi em casa. Isso em São Januário. Como esse jogo será no Mané Garrincha e o Vasco já está classificado e o Fluminense também já está classificado, mesmo que perca para o Vasco, o Fluminense se classifica. O Fluminense só perde a classificação se o Volta Redonda ganhar outro jogo de 10-0, ou melhor, de 11-0. Isso é impossível, né? E como o Vasco vai poupar seus jogadores, vai entrar com uma equipe reserva já pensando na próxima fase, e o Fluminense também vai entrar com time
reserva, já o Fernando Diniz falou que vai entrar com o time reserva, porque o Vasco também tem o Fluminense tem um compromisso, né, pela Copa do Brasil, terça-feira. Então nesse jogo 4 aí, empate seco, vai ser um jogo de compadre ali. O empate dá o primeiro lugar para o Vasco, e o empate também garante o segundo lugar para o Fluminense, né? E olha que nem precisa, né? Beleza, jogo 4, empate aí. Jogo 5, Avaí e Criciúma, né? Confronto direto entre essas equipes, comando de campo do Avaí. São 7 vitórias do Avaí, 4 empates e 5 derrotas. Nos últimos 5 confrontos entre Avaí e Criciúma, jogando no Serra Dourada, né? Eu separei aqui jogando Serra Dourada. Foi uma vitória do Avaí, nenhum empate e 3 derrotas jogando no Ressacada, sendo que a outra foi lá no campo do Criciúma, ou seja, o Criciúma venceu nos últimos 5 confrontos 4 jogos e o Avaí só 1, né? Sendo que desses 4, 3 foi na casa do Avaí. Então no jogo 5 eu vou jogar um duplo aberto aí, né? Vou jogar um duplo aberto, porque o Avaí também não vem tão bem assim no campeonato e o Criciúma também não. Mas vai ter vencedor nesse jogo aí. E como o Criciúma costuma ganhar na casa do Avaí, eu vou colocar aí um duplo aberto aí, galera. Um duplo aberto aí nesse jogo aí. Coluna 1 e coluna 2. Jogo 6. Joinville e Figueirense, né? Confronto direto entre essas equipes. Comando de campo do Joinville são 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? Nos últimos 5 confrontos entre Joinville e Avaí, são 3 vitórias do Joinville, 1 empate e 1 derrota. Sendo que dessas 3 vitórias do Joinville, 2 foi jogando em casa e 1 foi fora. E foi um empate fora e perdeu uma vez fora também. Ou seja, o Joinville ele leva uma vantagem nos últimos 5 confrontos contra o Figueirense. Só que o que o Figueirense fez essa semana, quando empatou com o Metropolitano? Ele colocou a equipe reserva contra o Metropolitano, justamente para jogar como equipe titular contra o Joinville. Então nesse jogo 6, joga aí Figueirense seco. Mas se eu tivesse grana, eu colocaria um duplo aberto aí também. Mas Figueirense seco no jogo 6, beleza? Jogo 7, Goiás e Atlético Goianiense. Confronto direto entre essas equipes. São 5 vitórias do Goiás, 7 empates e só 2 derrotas. Isso o comando de campo do Goiás. Nos últimos 5 confrontos entre Goiás e Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, quer dizer, são 3 vitórias do Goiás, 1 empate e 1 derrota, né? Sendo que das 3 vitórias do Goiás, 1 foi em casa, 2 foi fora e empatou 1 vez em casa e só perdeu 1 fora. Então esse jogo aí, Goiás seco, mas daria para colocar também Goiás ou empate, tá bom? E esse jogo terá torcida única, tem tudo pro Goiás ganhar esse jogo. Jogo 8, Vila Nova de Minas e Cruzeiro, né? O Cruzeiro que empatou com o Boa Esporte hoje, né? Cruzeiro que jogou ali com Fred, Thiago Neves, Robinho e Marquinhos Gabriel, né? O Mano Menezes poupou 4 jogadores só nesse jogo aí. É claro que no próximo jogo ele vai ter uma equipe mista, mas esses 4 jogadores vão voltar e esses que jogaram hoje vão entrar no segundo tempo. E o que eu posso dizer é o seguinte: no confronto direto entre Vila Nova de Minas e Cruzeiro, nenhuma vitória do Vila Nova de Minas, 1 empate e 5 derrotas. Isso no mais recente, viu? Porque no Vovoteca lá os caras pegam um monte de jogos. É nos mais recentes, tá? Nos últimos 5 confrontos entre Vila Nova de Minas e Cruzeiro,
foram 5 vitórias do Cruzeiro, beleza? Jogo 9, Caxias, ou melhor, jogo 8, palpite no Cruzeiro aí, beleza? Jogo 9, Caxias e Grêmio, né? O Grêmio que tá jogando hoje com a sua equipe titular, né? Tá ganhando de 1-0 até onde eu vi. Gol do Everton, tá ganhando de 1-0. E o único que foi poupado pro jogo foi o Kahneman. E um outro lateral lá, o Leonardo Moura lá. O Léo Moura, né, como dizem. E se machucou, sentiu uma contusão e não pôde ir para esse jogo. No próximo jogo, o Grêmio vai entrar com a equipe mista também. Então, o favoritismo é todo do Grêmio. Nos confrontos diretos, 5 vitórias, comando de campo do Caxias, 5 vitórias do Caxias, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos entre Caxias e Grêmio, 2 vitórias do Caxias, nenhum empate e 3 derrotas. Sendo que dessas 2 vitórias do Caxias, uma foi em casa e a outra foi fora. E o Grêmio só venceu uma vez jogando fora, tá? Então nesse jogo aí, Grêmio ou empate, tá bom? O Grêmio é o primeiro colocado no Campeonato Gaúcho e o Caxias é o segundo colocado. Então aí tem tudo para dar empate nesse jogo com o Grêmio e com a equipe mista. Mas mesmo assim, olho aberto no jogo, né? Um duplo aí fechado no Grêmio ou empate, beleza? Jogo 10, Coritiba e Londrina, né? O Londrina que tá jogando no Campeonato Paranaense com um time alternativo, né? Já que emprestou a maioria dos seus jogadores assim que acabou a Série B e emprestou até o treinador. Então, no jogo 10, confronto direto, comando de campo do Coritiba, são 4 vitórias do Coritiba, 1 empate e 1 derrota, né? Só que não dá para confiar muito no Coritiba, eu mesmo não confio. Então, o Londrina ele é líder de uma chave no Campeonato Paranaense e o Coritiba é líder do grupo B, né? E o Londrina do grupo A. O Londrina jogando, a situação do Londrina está o seguinte, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Já o Coritiba está com 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Então no jogo 10 aí, eu vou jogar Coritiba ou empate, né? Coluna 1 e coluna do meio, beleza? Jogo 11, São Paulo e São Bento, né? Confronto direto, comando de campo do São Paulo, né? Embora esse jogo será no Pacaembu. São 3 vitórias do São Paulo, nenhum empate e nenhuma derrota, né? E lembrando que o São Paulo joga dia 6 pela Copa Libertadores, quarta-feira, pré-Libertadores, né? Joga quarta-feira. Então, por isso que hoje, no jogo de hoje, o Jardine contra o Guarani poupou ali 4 ou 5 jogadores. É claro que tem o Diego Souza jogando, mas o Pablo tá no banco, o Nenê tá no banco, né? Tem alguns jogadores no banco, o Hernani está no banco. E nesse jogo contra o São Bento, esses que ficaram no banco vão entrar de titular aí. Então o São Paulo tem tudo para ganhar do São Bento, que nunca venceu o São Paulo jogando aqui, tá bom? Então no jogo 11, São Paulo seco. São Paulo não perde esse jogo aí, beleza? Jogo 12, Bragantino e Ponte Preta, né? A Ponte que leva grande vantagem nos confrontos diretos contra o Bragantino. Comando de campo do Bragantino, confronto direto, 3 vitórias do Bragantino, 3 empates e 6 derrotas. Então no jogo 12, Ponte Preta ou empate. Meu outro duplo aí, Ponte Preta ou empate. Jogo 13, Ituano e Santos, né? Comando de campo do Ituano, confronto direto entre as equipes. 2 vitórias do Ituano, 2 empates e 4 derrotas. Pode ser que no domingo o Santos venha poupar alguns jogadores, mas mesmo assim o Santos é favorito e já deu para perceber que a equipe do Santos está fechada com o treinador. Eu acho que até os colegas da rua aqui, se jogar no time do Santos, o Santos ganha, porque está todo mundo fechado com o treinador aí, beleza? Então no jogo 13, Santos seco, coluna 2, Santos seco. Jogo 14,
Boa Vista e Botafogo, né? Comando de campo do Boa Vista nos confrontos diretos. São 2 vitórias do Boa Vista, 2 empates e 6 derrotas. O Botafogo leva uma vantagem contra o Boa Vista. Só que o fato do Botafogo estar sendo eliminado hoje do Carioca, né? E ele vai poupar jogadores, vai entrar com a equipe reserva contra o Boa Vista, já que já está eliminado do Carioca. E também joga quarta-feira que vem pela Sul-Americana, tá? Então nesse jogo 14, coloca aí um duplo aberto, coluna 1 e coluna 2, tá bom? Poderia colocar coluna 1 e coluna do meio, mas eu vou colocar coluna 1 e coluna 2. Por quê? Porque o Boa Vista precisa ganhar para se classificar, tá bom? E o Botafogo vai jogar ali por tudo ou nada, não tá, vai só cumprir tabela nesse jogo aí. Mas mesmo assim, muita gente tá pensando que a zebra é o Boa Vista, a zebra pode acabar sendo o Botafogo, que ninguém vai querer palpitar no Botafogo aí, né? Já que ele tá eliminado. Então, duplo aberto no jogo 14 aí, beleza, galera? Galera, tá aí os meus palpites, né? Rumo aos 14 pontos. Meus secos são aí Cruzeiro, Santos, Coritiba, né? Sport, Goiás, São Paulo, tá bom? Esses são os meus secos aí. Tá aí, um abração para todo mundo aí e rumo aos 14 pontos. Boa sorte para todos nós aí, beleza? Tchau!